Estamos de volta, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. É claro que quando nós falamos de regime jurídico, da magistratura, quando nós falamos dessa temática tão importante, que foi a primeira que nós escolhemos, regime jurídico da magistratura nacional, a gente tem que invocar indiscutivelmente os princípios inerentes ao exercício da função jurisdicional. Nós já tratamos deles quando nós estudamos jurisdição, lá no direito processual civil. Então eu remeto todos os queridos amigos, por favor, para relembrar um pouquinho dos princípios inerentes à jurisdição. A gente falou de princípio da inércia, da ação ou dispositivo, ou da demanda. Nós falamos de princípio da investidura. É aquele que está regularmente investido no cargo, é tão somente ele que pode exercer a função jurisdicional, mas daqui a pouquinho a gente vai complementar a respeito. Falamos da territorialidade, fizemos até uma referência às mitigações da territorialidade, citando os artigos 60 e 255 do nosso CPC, muito importante. Falamos da indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, também com todas aquelas suas questões relacionadas a primeiramente esgotar vias administrativas. Os amigos vão se recordar as questões esportivas, artigo 217, parágrafo 1º do texto maior, a súmula 2 do STJ, relativamente à impetração de habeas data, concessão, revisão de benefício previdenciário, tudo isso tem a ver com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E o princípio do juiz natural, sem sombra de dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, sempre é importante, quando nós estivermos trabalhando as noções de humanística, que nos levarão a recordar esses conceitos, principalmente na preparação para a segunda fase, eu acho que vale a pena a gente lembrar também dos princípios da jurisdição. E características da própria jurisdição, já que nós estamos falando dela, evidentemente, falar da substitutividade. E quando a gente fala de substitutividade, é importante também nós mencionarmos que não é a vontade do juiz, quando ele exerce a função jurisdicional, que substitui a vontade das partes, no caso concreto, não é? O que vai acabar substituindo é justamente o resultado que está ali mencionado no comando decisório, na decisão. É o conteúdo da decisão que substitui a vontade das partes. Não é a vontade do juiz, não é um ato solipsista, individualista, que evidentemente prevalece, não é? A substitutividade é uma das características da jurisdição, a imperatividade também, a definitividade. Quando nós falamos do conceito de jurisdição, logo no início eu falei, olha, a questão da definitividade passa pela ideia de coisa julgada material. Então, apenas iniciando esse segundo bloquinho, e derradeiro deste primeiro encontro, nós lembrarmos que princípios da jurisdição e as características da jurisdição já foram vistos anteriormente. É sempre importante nós destacarmos quais são esses princípios, quais são essas características, para que a gente compreenda melhor o exercício da carreira, o regime da carreira da magistratura nacional. Bom, meus amigos, dito isso, como a gente tem que falar também do ingresso, a gente tem que falar das promoções, a gente tem que falar das remoções, nós temos dentro da ideia de investidura, do princípio da investidura, a atribuição do exercício da função jurisdicional a determinadas pessoas. Ou seja, não é qualquer um que exercerá a função jurisdicional. Essa atribuição a determinadas pessoas na função de prover os órgãos e de agir em nome dele, decorre de ato investido em caráter jurisdicional, que é uma atribuição do próprio Estado. Por isso que se diz, aliás, que a natureza do cargo de juiz, de magistrado, é a de agente político. As lições de direito administrativo, principalmente, nos levam a essa conclusão. A gente já falou que a LOMAN, a Lei Complementar 35, de 1979, é o regime jurídico único, nacional, a ser observado para a magistratura nacional. Eu posso afirmar que são regras de direito que acabam organizando, que acabam regulamentando determinada relação jurídica. Dentro da LOMAN nós temos direitos
Dentro da Lomã nós temos deveres, dentro da Lomã nós temos vantagens, dentro da Lomã nós temos obrigações que devem ser seguidas pela magistratura, mas também ela assegura, a própria Lomã traz essa característica de assegurar o pleno exercício da jurisdição, o exercício completo da jurisdição, evitando a usurpação dos limites institucionais que são conferidos ao Poder Judiciário. Ainda que seja um diploma de 1979, um diploma legislativo de 1979, traz lições extremamente importantes. Como eu disse no início, não é fácil conciliar a tarefa, né, essa tarefa de trabalhar, né, com Lomã e Constituição. A gente tem que fazer algumas adaptações, mas eu também não posso deixar de registrar que a Lomã tem essas características tão importantes, tão fundamentais, prevendo, assegurando o pleno exercício da jurisdição, repito, para evitar a usurpação dos limites institucionais que são conferidos ao Poder Judiciário. Tá certo? Bom, meus queridos amigos, também, né, não custa nada a gente só reforçar a ideia de que lei complementar de iniciativa do Supremo, né, isso está no 93 da Constituição, a gente já falou sobre isso rapidamente, vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Enquanto não foi editada essa nova lei, a gente fica com a Lomã, é ela que evidentemente vai nos dar as linhas mestras, né, de atuação, de funcionamento da magistratura. Maurício, então magistratura é carreira jurídica? É. Magistratura é carreira jurídica, cuja forma mais comum, porém não única, de ingresso é concurso público de provas e títulos. Então, para que eu possa exercer a função jurisdicional, a forma mais comum é prestando um concurso público de provas e títulos. E dentro desse contexto, né, nós podemos também afirmar que nós temos algumas expressões trazidas pela doutrina no que diz respeito ao provimento originário, aquilo que chamamos de provimento originário, provimento do cargo, né? Provimento derivado. Nós temos também movimentação dentro da carreira, que pode ser considerada uma movimentação horizontal ou uma movimentação vertical dentro da magistratura. Então, antes que a gente fale propriamente do concurso, né, que é, repito, a forma mais comum de ingresso no exercício da função jurisdicional, mas não a única, né? Vamos recordar um pouquinho as ideias de provimento derivado, de provimento originário, de movimentação dentro da carreira vertical e também horizontal. A gente preparou um slidezinho aqui com muito carinho para vocês. Vamos lá, Edu, por favor. Muito obrigado, meu querido amigo. Aí está, pessoal. Magistratura, perdão, é carreira jurídica. Está aqui, pessoal, cuja forma mais comum, mas não é a única, de ingresso é o concurso público de provas e títulos. Vamos destacar aqui. Questão do provimento originário. Quando é que ele se dá? Quando a pessoa não está no cargo e presta um concurso para ingressar. Cargo inicial será de juiz substituto. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava no cargo, presto um concurso para ingressar. Cargo inicial, repito, de juiz substituto. É assim que se dá o ingresso, né? Podemos assim afirmar. O provimento derivado ocorre quando o juiz está no quadro e nele acaba movimentando-se horizontal ou verticalmente, né? Ou seja, pensando em acesso, né, aos tribunais. Vejam só, a movimentação ela é chamada de horizontal quando o juiz fica na mesma entrância, né? Quando nós temos ou uma remoção ou uma permuta, né? Eu já fiz, inclusive, quando eu estava numa comarca que nós chamamos, né, aqui em Minas Gerais, de primeira entrância, eu fiz uma permuta com outro colega de primeira entrância também na ocasião, e o tribunal acabou homologando porque havia desejo, né, havia vontade de ambos. Nós já tínhamos passado pelo estágio probatório, né, já éramos titulares nas comarcas, e essa permuta foi autorizada, ou seja, a movimentação na carreira foi horizontalmente. Vale também recordar que entrância é cada uma das divisões que compõem o primeiro grau de jurisdição e instância corresponde ao grau de jurisdição. Entrância é cada uma das divisões que compõem o primeiro grau de jurisdição. Então, só para deixar bem claro, Edu, vem cá um pouquinho, amigo, por favor, obrigado.
Quando a gente fala de entrância, pessoal, a gente está falando de cada uma daquelas divisões que acabam compondo o primeiro grau de jurisdição. Então, às vezes o Estado vai dividir o primeiro grau de jurisdição assim, olha, entrância inicial, entrância intermediária, entrância final. Às vezes é entrância de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, depois especial. Depende muito da organização de cada estado. Normalmente a final, a terminologia final ou especial, é para quando você já é titular, né, de uma vara na capital, normalmente na capital dos estados. Pode voltar lá, Edu, por gentileza, só para a gente destacar, muito obrigado, amigo, o significado de entrância. Não é? E a movimentação acaba sendo vertical quando o juiz vai de uma entrância para outra por promoção ou acesso ao tribunal. Então, a movimentação vertical seria assim, olha, por exemplo, eu estava numa comarca, vamos supor que a divisão no estado, né, onde eu estivesse fosse primeira entrância, né, segunda entrância e entrância final. Eu sou titular de uma comarca de segunda entrância. Eu acabo sendo promovido para uma comarca de entrância final, isso é o que nós chamamos de movimentação vertical. Maurício, eu já sou juiz de uma comarca de entrância final. Sou promovido ao tribunal, vou me tornar desembargador. Isso é que nós chamamos de movimentação vertical. Tá certo, pessoal? Essas expressões são bastante utilizadas pela doutrina, por isso que eu fiz questão de colocá-las aqui para vocês. O concurso público, né, de provas e títulos, ele conta com a participação da OAB, como nós sabemos, né, em todas as fases, exigindo-se hoje 3 anos de atividade jurídica. Tudo isso está disciplinado na resolução 75 do CNJ, a resolução de conhecimento de todos, né, 75 do CNJ, mais especificamente no artigo 59. E aí a gente tem que também levar em consideração que será obedecida na nomeação a ordem de classificação. Isso acaba tendo um reflexo depois, Maurício, na escolha do lugar onde você vai trabalhar, acaba, sem sombra de dúvidas, não é? Porque se você for melhor classificado, depois de nomeado, né, evidentemente você vai tomar posse, são os atos administrativos que são aí praticados, mas obedecendo a sua classificação, se você ficar entre os primeiros colocados, você tem, obviamente, uma chance, né, de escolher aquela comarca que seja do seu desejo e que esteja vaga, evidentemente. Estou falando em termos principalmente de justiça estadual, tá bom? Observa-se, portanto, na nomeação, a ordem de classificação. O próprio texto constitucional estabelece isso no seu artigo 93, inciso 1º. A questão da atividade jurídica, pessoal, a atividade jurídica é considerada atividade de bacharel em direito. O Supremo Tribunal Federal ele já admitiu a contagem de prazo para as atividades exercidas em cargos não privativos de bacharel em direito. Por exemplo, escrivão de polícia, oficial de justiça. A gente tem que tomar bastante cuidado, primeiro, em relação a qual é o cargo que nós estamos almejando, e segundo, né, para saber justamente o que é que a gente pode considerar como atividade jurídica, e segundo, também a gente tem que estar bastante atento em relação ao que prevê o edital. O edital é o que vai nos dar todas as diretrizes. Olha, para comprovar a atividade jurídica aqui, por exemplo, depende do cargo, depende do edital. Aceita-se pós-graduação lato sensu. Aqui aceita ser oficial de justiça. Aqui aceita ser, por exemplo, delegado de polícia. Você pode contar. Escrivão de polícia. Você pode contar. Vai depender muito, repito, do edital propriamente, porque ele traz as nossas regras. E, eventualmente, não é, nós podemos também pensar em manifestações do próprio Conselho Nacional de Justiça, que já disse que, por exemplo, pós-graduação não valeria para concursos da magistratura. Então, muita atenção, repito, no edital e muita atenção se tem alguma determinação, se você quer o Ministério Público, no CNMP, se você quer a magistratura, no próprio CNJ e por aí vai, tá certo? E aí sim você pode comprovar a atividade jurídica. Fora isso, se você quiser comprovar a sua atividade jurídica como advogado, né, tem que ter os 3 anos, né, de atividade jurídica, pelo menos 5 processos por ano, né, que você tem ali se
atuado, né? Se você tenha se manifestado na função de advogado propriamente. Tudo isso vai ser demonstrado posteriormente, através da inscrição definitiva, né? Através de certidões, né, que sejam emitidas pela secretaria, relacionados a esses processos em que você tenha atuado. Estou falando bem em linhas bem genéricas, né, amigos? Até por conta do nosso tempo. Para fins de aquisição da vitaliciedade, né, o Poder Judiciário, durante os 2 primeiros anos na carreira, ele vai verificar, por seus órgãos internos, né, de controle, ou seja, por seus órgãos correicionais, se o magistrado está atendendo aos requisitos, né, para essa integração definitiva e, consequentemente, ele adquira a vitaliciedade. Não é? Também a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios, né, que são garantias, né, conferidas ao exercício da magistratura. Né? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade ou não redução, né, de subsídios. O acesso aos tribunais, também é importante a gente destacar, dentro das temáticas, né, que foram aqui mencionadas, regime jurídico da magistratura nacional, carreira, ingresso, né, promoções e remoções, o acesso aos tribunais de 2º grau se faz por antiguidade e merecimento, alternadamente, que são apurados na única ou última entrância. Perfeito, Maurício. Maravilha. A promoção também, né? O juiz é promovido ou por antiguidade ou por merecimento, não é? E vai depender do que o edital de promoção ali estabelecer, né? Com critérios alternados, né? Seja para promoção horizontal, seja para promoção vertical. Tudo isso está lá no artigo 93, inciso 2º do nosso texto maior. Nós temos critérios muito claros, né, em relação à antiguidade, e em relação ao merecimento, né? Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Daqui a pouco eu vou deixar assim um pontinho de interrogação aí no ar, meus queridos amigos. Não se esqueçam também que é possível você exercer a função jurisdicional além do concurso público. Eu disse, é a principal forma de acesso à magistratura, o concurso público de provas e títulos, mas não o único, né? Por quê? Porque a gente tem também acesso ao exercício da função jurisdicional pelo 5º constitucional, né, e a escolha se dá pelo chefe do Poder Executivo. A gente tem ali o artigo 94 do texto maior disciplinando. E, além disso, a gente tem as nomeações para os cargos, né, dos tribunais superiores, né, dos tribunais de superposição, a gente já falou, do STJ e do Supremo, que são nomeações feitas pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo Federal. As garantias constitucionais que nós mencionamos estão no artigo 95 do texto maior, também é importante a gente só destacar qual é o dispositivo legal, né? Então, repito, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade. E agora sim, a gente pode falar um pouquinho a respeito da ideia de antiguidade e de merecimento. Antiguidade é cronológico, né? Não tem discussão. Eu mesmo digo a vocês, eu só fui promovido quando o edital estabelecia que o critério ali era o de antiguidade. Foi uma opção minha, né? Eu poderia me inscrever em outros editais por merecimento, mas eu optei por um critério cronológico na minha concepção, e concepção de vida também, né? Como ser humano, cidadão mesmo, é o critério mais justo, né? Ou seja, por antiguidade. O que significa isso, né? Cronológico ou por antiguidade? Significa aquele que permanecer na carreira ou na entrância por mais tempo. Se eu tiver mais tempo no exercício da carreira ou na entrância do que outros candidatos, eu tenho a possibilidade, né, de promoção por antiguidade. Maurício, eu já vi perguntas no seguinte sentido. Se a promoção do juiz mais antigo, ou seja, a promoção por antiguidade, poderia ser recusada. Ela pode ser recusada? Pode, amigos, pode. Pode ser recusada pelo voto fundamentado de 2/3, né, é bem qualificado, dos seus membros, sempre assegurada ampla defesa. Temos que ter ampla defesa. Isso está no 93, inciso 2º, letra D da Constituição Federal. Se isso acontecer,
obviamente, se houver a recusa, o próximo juiz na antiguidade é que acaba sendo o promovido. Se for igualmente recusada a sua promoção, né, desse segundo, então, repete-se a votação e por assim em diante. Tá certo? Antiguidade é basicamente isso, meus queridos amigos. E o merecimento? Merecimento vem de mérito, né? Significa o quê? 2 anos de exercício, na respectiva entrância, e integrar, né, a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Primeira quinta parte da lista de antiguidade. Salvo se não houver quem aceite o lugar vago. Também está lá no 93, inciso 2º, letra B. A aferição do mérito, né, ela se dá basicamente mediante o cumprimento de alguns elementos. Né? Também está no 93, inciso 2º, na letra C. A aferição do mérito. Como é que você vai aferir esse mérito? Produtividade do magistrado, desempenho do magistrado, frequência do magistrado, presteza do magistrado e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Maurício, isso está na Constituição Federal, tá, né? Tá. Você vê isso ser obedecido na prática? Não tanto, né? Mas aí é uma outra questão, a gente pode conversar. Por isso que eu nunca me inscrevi, espero nunca me inscrever. Agora eu já estou na entrância final, né? Não espero nunca me inscrever em critérios de promoção por merecimento, mas aqui até é um desabafo de ordem pessoal. Né? São critérios estabelecidos, a gente tem que conhecê-los para que a gente possa responder as perguntas que eventualmente sejam formuladas, né, para todos nós, a gente possa respondê-las de maneira adequada. Meus queridos amigos, ainda para a gente, já arrematando, né, para a gente finalizar, em termos de promoção, vale lembrar que nós temos uma promoção que nós chamamos de promoção obrigatória. Se o juiz figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento, na próxima ele tem que ser promovido. Né? Isso está também no 93, inciso 2º da Constituição Federal, na primeira linha, na linha A, tá bom? A chamada promoção obrigatória. Importante só nós recordarmos 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. E remoção, né? Porque a gente falou de permuta, a gente falou de promoção, eu falei que para você eu mesmo fiz permuta, né? Quando a gente fala da movimentação horizontal dentro da carreira. E a remoção? A remoção, ela antecede ao provimento inicial e também à promoção por merecimento. Está lá no artigo 81 da LOMAN. Né? Ela acaba precedendo ao provimento inicial da comarca e também à promoção por merecimento. Normas incidentes para a promoção também valem para a remoção. Eu tenho que levar em consideração só o seguinte, quando eu quiser pedir remoção para uma determinada vara, vamos supor, de uma comarca, de uma seção, de uma subseção judiciária, eu preciso saber primeiro se essa vara, ela está vaga, né, se eu posso fazer essa remoção, porque quando eu quiser fazer com algum colega, não se chama remoção, se chama permuta, né, conforme eu mencionei para vocês. Então, repito, meus amigos, a remoção precede, ela vem antes do provimento inicial e também da promoção por merecimento. Normalmente acaba acontecendo o seguinte, pessoal, olha, vamos pensar assim que nós estejamos numa comarca de entrância final, tá? Vou pegar a justiça estadual. Eu atuo nessa comarca de entrância final, mas ela é muito longe da minha família. De repente eu descubro que tem um cargo vago numa comarca também de entrância final, onde eu estou, né? E esse cargo vago, nessa comarca de entrância final, é uma comarca que fica mais perto dos meus familiares. Abriu o edital e aí aquela vaga deve ser preenchida dessa comarca, que fica perto dos meus familiares, deve ser preenchida pelo critério do merecimento. Se eu já estou numa comarca de entrância final e quero ser removido para lá, eu terei prioridade. Por isso que eu disse, ela precede a remoção, não só ao provimento inicial, como também em relação à promoção por merecimento. Está no artigo 81 da própria LOMAN. Então, o que acaba acontecendo? Se eu estou naquela comarca de entrância final e sou removido,
né, para aquela comarca, né, que acabou tendo o cargo estava ali sendo critério, né, de promoção por merecimento. Eu sendo removido, o ato de remoção vem antes da promoção por merecimento e também do provimento inicial daquela vara. Ainda quanto à remoção, pessoal, também é importante a gente destacar, e eu prometo que agora eu finalizo esse nosso primeiro encontro, né, esse nosso primeiro bate-papo, porque a gente está tratando, né, tenho certeza, é o último item, que era a remoção, mas ainda em relação a ela, e a gente tratou de todos os itens mais importantes, quanto à remoção, o artigo 93, no seu inciso 8º, né, da Constituição Federal, ele dispõe ser possível a chamada remoção compulsória punitiva. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Remoção compulsória punitiva. Quer dizer, o magistrado fez alguma coisa errada. Por isso que ele vai ser removido compulsoriamente, como se fosse uma espécie de punição. E é uma exceção à garantia constitucional da inamovibilidade, que a gente falou, né? Também irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade compreendem as 3 garantias. É uma exceção à inamovibilidade e isto ocorre, essa remoção compulsória punitiva, ocorre em atenção ao interesse público, mediante decisão por voto da maioria absoluta daquele respectivo tribunal ou do CNJ, mas tudo sempre precedido de ampla defesa, né, e de contraditório. Então vamos pensar num exemplo. Vocês imaginem um juiz ou uma juíza que esteja atuando numa determinada comarca e seja desidioso ou desidiosa, né, não atua nos processos, tem processos conclusos lá para ela sentenciar ou para ele sentenciar há mais de ano, 2 anos, 3 anos, e não tem desculpa de que aquela vara está soberbada de processos, não, é o juiz ou a juíza desidioso ou desidiosa, tá bom? Não tem desculpa nenhuma. Tá lá, processo concluso para sentenciar, só realiza audiências uma vez na semana, né? O resto não realiza audiências, não movimenta os processos da forma como deve movimentar, chega pedido de tutelas provisórias lá, deixa para analisar esses pedidos de tutelas provisórias só no outro dia, quer dizer, não está nem aí, né? Deveria analisar no mesmo dia, às vezes nem analisa no outro dia, vai analisar uma semana depois, você pediu uma tutela provisória de urgência, se é de urgência antecipatória, né, ou cautelar, é porque você tem urgência, você quer. Esse magistrado ou essa magistrada desidioso ou desidiosa, ele pode ser objeto de uma representação junto ao órgão correicional, ele pode ser objeto de uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Claro que observado o contraditório, observado a ampla defesa, né, formalizado uma sindicância, a apuração de elementos, etc., se isso acontecer, se for constatada essa desídia, existem punições que podem ser aplicadas a esse magistrado. Maurício, a primeira punição é a censura, né? Normalmente é. A advertência também, né? São as primeiras punições que nós temos, mas nós podemos ter sim, a depender da situação em si, a depender do interesse público, a depender do número de representações, a depender de quantas vezes o magistrado foi desidioso, podemos ter sim a chamada remoção compulsória punitiva. Repito, que é uma exceção à garantia constitucional da inamovibilidade. Tá certo? Meus amigos, em linhas gerais, né, nós temos ainda mais 3 encontros, né, eu queria ter esgotado, acredito que eu tenha tratado dos temas mais importantes relacionados ao regime jurídico da magistratura nacional, carreira, ingresso, promoções e remoções, fazendo sempre essa difícil tarefa, né, de conciliar a LOMAN com a Constituição Federal. Mas penso eu que deu para a gente ter uma revisão boa, deu para nós termos uma revisão boa, principalmente quando nós falamos dos órgãos que compõem o judiciário, né, citando o 92 da Constituição, falamos do artigo 2º e do 60 também, parágrafo 4º, inciso 3º, da cláusula pétrea, né, de nós não termos a possibilidade de uma emenda constitucional tendente a abolir a separação dos poderes. Além disso, nós falamos da composição, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né, e do Superior Tribunal de Justiça, com as características principais. Falamos dos princípios, né, fizemos uma referência rápida aos princípios da jurisdição, às características da
jurisdição, a forma de ingresso, né, no exercício da magistratura, já estou fazendo um resuminho aqui, olha que legal. A forma de ingresso no exercício da magistratura, né, não só através de concurso público de provas e títulos, mas também através do 5º Constitucional e também das nomeações pelo chefe do Executivo Federal para os tribunais superiores, não é? Falamos também do provimento originário, falamos do provimento derivado, falamos da movimentação horizontal, falamos da movimentação vertical, fizemos referência a como se comprova, né, a atividade jurídica, vai depender, é claro, do edital em si e também do que os órgãos, né, superiores mencionam. Eu falei do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente em relação à magistratura e ao Ministério Público. Falei da promoção por antiguidade, da promoção por merecimento, né, como é que se adquire a vitaliciedade. Enfim, amigos, eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. Ainda tem bastante coisa para a gente falar, mas isso nos nossos 3 próximos encontros, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela confiança. Permaneço inteiramente à disposição naqueles canais de contato que eu coloquei no nosso primeiro encontro, né, de Direito Processual Civil, tá certo? Um forte abraço, amigos, fiquem com Deus, até o próximo bate-papo.